Este aqui é o Sr. Hock Ming no ano de 97, ele e sua esposa alegaram ter visto o pouso de uma nave desconhecida e também os seus tripulantes. Esse é o caso do pouso do OVNI em Itupeva, São Paulo. E de acordo com a entrevista que ele concedeu na época e também da investigação do caso pela pesquisadora Helenice Rodrigues, tudo teria começado a acontecer na data de 25 de abril de 1997. Nessa noite em questão, a cidade de Itupeva e região sofreram um blackout, mas foi na data de 26 de abril de 1997 que tudo aconteceu. Tudo ocorreu na fazenda do Sr. Hock Ming, fazenda Nossa Senhora das Graças, que fica no bairro Monte Serrate, em Itupeva, no interior de São Paulo. Era a madrugada de uma sexta-feira para sábado. Por volta de quase meia-noite, o Sr. Hock Ming e sua esposa Maria dos Anjos tinham acabado de voltar de um casamento que teria ocorrido na cidade. E de acordo com ele, na hora que ele estava guardando o carro, a sua esposa, de forma repentina, chega próximo a ele e relata: "Nossa, que bruto avião parado lá em cima." Esse lá em cima seria o alto de um morro. Aquilo emitia luzes de cores amarelas e vermelhas. E o Sr. Hock explica para ela que aquilo provavelmente não era um avião, então ela indaga o que seria aquilo. Ambos relatam que aquele objeto tinha cerca de 10 metros e continuava descendo. E quando aquilo chegou a cerca de somente quase 1 metro do solo, ele parou e começou a girar de uma forma bem devagar. E em seguida os dois viram descer dessa nave um homem pequeno que parecia estar encapuzado com uma roupa de cor branca. E nas palavras dele, aquele pequeno ser ameaçava de andar, mas ele parecia ter medo de afundar e voltava para a nave. E o Sr. Hock e a sua esposa continuavam observando, pois aquele clarão que a nave emitia era muito bonito. E novamente eles observaram aquele pequeno ser que agora começava a andar. Ele parecia ter perdido o medo. Ao que parece, ele sentiu firmeza no chão. Aquela pequena criatura deu uma volta inteira ao redor do aparelho e quando ele terminou, mais 3 seres iguais desceram da nave. E o Sr. Hock e a sua esposa relatam que aquelas criaturas andavam de uma forma esquisita, mas eles não viram braços e nem rosto, pois todos eles estavam encapuzados de branco. Aparentemente, as pequenas criaturas conversavam entre si enquanto que o aparelho continuava girando devagar. Mas o Sr. Hock e sua esposa afirmam que eles não viram nenhum tipo de fumaça, nenhum tipo de ronco ou labareda ou qualquer barulho que fosse. Eles também falam que as vozes daquelas pequenas criaturas pareciam estar bem próximo deles, apesar de elas estarem longe no alto do morro. Mas as vozes daquelas criaturas, de acordo com as palavras do Sr. Hock Ming, ninguém era capaz de remediar igual. Eles ouviam de uma forma bem clara tudo o que eles diziam, mas eles não conseguiam entender, pois era uma língua esquisita que lembrava a risada de um fantasma. O Sr. Hock Ming também relata que a sua esposa pediu que naquele momento ele chamasse a polícia. Mas ele declara que não seria um caso em que a polícia iria entender e eles também não iriam conseguir resolver nada. E para ele era melhor deixar aquilo lá em paz e durante a manhã ele iria até lá ver o que tinha acontecido. Então o Sr. Hock Ming e a sua esposa Maria se recolheram para dentro de casa por volta da 1h15 da manhã. E já na manhã seguinte, bem cedo, ele juntamente com o seu filho foram de cavalo até aquele local onde aquela nave e as criaturas teriam aparecido. E quando eles chegaram lá em cima, eles avistaram na grama uma espécie de clareira com uma cor cinza esquisita. O solo estava queimado e continha cinzas brancas, mas não tinha nenhum outro tipo de material que pudesse ser confundido com uma fogueira, como no caso madeira. Ele declara que aquilo era algo que ele nunca tinha visto em sua vida. Inclusive, ele indaga na entrevista como aquilo não pegou fogo ao redor, já que todo o gramado estava bem seco. Ele fala que ficou um tanto abobado, então preferiu não comentar sobre isso com ninguém naquele dia. E foi somente no dia seguinte, no domingo, por volta das 10 horas da manhã, que ele resolveu ligar para um amigo em Itupeva. E esse amigo informou ao Sr. Hock que ele iria ligar para um rapaz que trabalhava na prefeitura para irem tirar fotos. E o rapaz, quando chegou no local para tirar as fotos, de imediato acreditou que aquelas marcas seriam de seres extraterrestres. E assim que esse rapaz foi embora, alguns minutos depois, apareceram cerca de 8 carros vindos de Jundiaí. Eles subiram e analisaram o local e depois de um tempo mais pessoas chegaram até a casa do Sr. Hock.
De acordo com ele, vieram pessoas de São Paulo e de todo o canto do país. E no final desse domingo, algumas pessoas que eram pesquisadoras queriam pegar um pouco dessa terra e dessa cinza, mas eles não conseguiam. Pois apesar de todo o tempo já ter passado, aquelas cinzas estavam extremamente quentes como fogo em brasa. Também é informado que um vizinho do Sr. Rock também teriam avistado luzes separadas naquela mesma noite. Elas vieram separadas lado a lado e depois se juntaram em uma só e pousaram no alto do morro. As amostras do solo só conseguiram ser coletadas na parte da tarde da segunda-feira e elas ainda estavam mornas. Então o Sr. Rock informa que eles pegaram as amostras com a ajuda de uma pazinha. E é informado que essas amostras foram enviadas para análise na Unicamp. E os resultados demonstraram que elas possuíam alumínio, silício, potássio, ferro, cálcio, titânio e alguns elementos mais leves como carbono e oxigênio. E de acordo com o Sr. Rock, algo aconteceu novamente uma segunda vez. Alguns pesquisadores estavam no local fazendo uma espécie de vigília e um deles era Leonardo Silva, que disse que aquelas coisas estavam para descer novamente, inclusive ele gravou um vídeo. E junto com ele estava mais alguns outros ufólogos, eles conseguiram gravar isso aqui. Tudo foi gravado no Monte Serrate. E de acordo com a opinião do Sr. Rock Ming, aquelas coisas não desceram dessa vez, pois tinha muita gente lá em cima do morro. Ele também fala que aconteceu uma terceira vez em um outro domingo de uma noite muito bonita. Novamente tinha um grupo de pesquisadores no alto da montanha e aquela nave apareceu outra vez. E teria ficado cerca de 50 metros acima deles, pronta para descer no mesmo local. Aquilo desceu um pouco mais, porém apagou suas luzes, ficou a uma certa distância, depois reacendeu as suas luzes e subiu no céu e desapareceu de forma extremamente rápida, como se fosse um relâmpago. Já as amostras que o Sr. Rock Ming possuía, ele entregou à pesquisadora Helenice Rodrigues. Ele fala que de início a sua amostra era de um cinza de cor branca muito bonita, mas cerca de alguns dias depois ela foi se tornando escura e se transformou em pedras. Algumas outras amostras que foram colhidas no local também ocorreu o mesmo. E ao final da entrevista, ele e a sua esposa declaram que viram de fato algo bem fora do comum. E que ele relatou a sua experiência a todos que o procuraram de forma idêntica, sem mudar nada na história. E que ele iria repetir essa história quantas vezes fosse preciso. E que ele nunca ganhou nada com a história que ele contou. E vale ressaltar também que o Sr. Rock Ming e a sua esposa eram pessoas simples e eles não tinham motivos nenhum para inventar uma história dessa. E esse foi o caso do pouso do OVNI que ocorreu em Itupeva, no interior de São Paulo, no ano de 97. Eu espero que vocês tenham achado bem interessante. Tem a entrevista dele disponível no YouTube, é bem fácil de localizar. E para vocês que chegaram até aqui, aproveita, não esquece de me seguir aqui na plataforma, que no perfil tem outros casos ufológicos e misteriosos e alguns até sobrenaturais, bem interessantes para vocês estarem assistindo.